Se você está começando no macramê ou se você já faz as suas peças há um tempo, mas tem dificuldade para vender essas peças, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar para você coisas que ninguém me contou lá no começo e que se eu soubesse disso, teria encurtado o meu caminho. Eu me chamo Luana, faço macramê desde 2019. E o primeiro ponto que você precisa entender sobre o macramê e as peças que você vai vender é que você não precisa de muitas peças. Você precisa de uma peça que seja a peça que vende. Vou contar para você de uma forma real. Lá no começo, em 2019, quando eu comecei a fazer macramê, eu participava das feiras e eu levava para essas feiras muitas peças, como suporte de plantas, painéis, suporte de xícara. Mas a grande variedade que eu tinha, vários modelos de suporte de plantas, vários modelos de painéis, o que me tirava muito tempo para produzir. E acabava que algumas peças ficavam paradas. Eu tinha as que mais vendiam, mas eu demorei um tempo para entender todo esse processo. Então, o primeiro ponto é que você não precisa ter um catálogo lotado de peças e muitas delas ficam paradas, acumuladas, pegando poeira. Você precisa de uma peça que seja a peça que vende. E nesse caminho, eu tive algumas peças que venderam. Tem até um painel que eu coloquei o nome dele de painel que vende. E esse painel eu vendi muito dele, mas chegou um momento que as vendas dele caíram. E nesse momento eu tive que testar outras peças. E foi aí nesse momento que eu criei a luminária em macramê. Fez com que as nossas vendas triplicassem. Peguei ela aqui para você ver. Essa luminária foi a luminária que virou a chave do nosso negócio de macramê. Ela tá bem velha, tá até sem plug aqui já, que a gente já precisou utilizar esse plug. E ela era no começo feita com bocal cerâmica. Então, acredite você ou não, esse foi o produto que fez com que o macramê, a nossa empresa, crescesse e vendesse muito. Por mais que é uma peça simples, esse foi um dos meus primeiros DNAs mais grandes, né, feito em uma luminária. Então ela não ficou tão perfeita, ficou um nó bem apertado, bem diferente das peças que a gente faz hoje aqui. E o bocal era o bocal cerâmica. Essa peça vendeu muito e hoje a gente já transformou esse produto em um outro produto. Esse produto aqui hoje ele vem com o bocal de plástico e é encapado, tem todo um acabamento diferencial. Mas essa peça foi a que virou o nosso jogo no macramê. O ponto 2 que eu quero que você aprenda é que você precisa comunicar o efeito que a sua peça de macramê precisa dar na casa do cliente. Como eu falei para você, o nosso produto de virada de chave foi a luminária. Porém, quando eu participava das feiras, eu não sabia comunicar como que essa peça era utilizada. Então eu deixava a luminária em cima da mesa que eu levava. E muitas vezes as pessoas passavam ali, viam a luminária, mas ela não comunicava, ela não expressava o potencial que ela tinha. E uma forma de agregar na decoração na casa do cliente. Até que um amigo meu, ele estava na feira e eu tinha uma arara onde tinha pendurado alguns suportes de planta. E esse meu amigo, ele colocou a luminária pendurada na arara. E aí passou uma pessoa e na hora comprou a luminária. Por quê? Porque ele fazendo esse papel, né, de instalar a luminária na arara, fez com que a luminária pendurada começasse a conversar com o cliente. E aí o cliente se identificou com a peça e na feira foi a primeira vez que eu vendi uma luminária com esse bocal nesse mesmo modelo aqui. Então você fazer com que a sua peça comunique o que ela precisa, né, e tem potencial de transmitir é super importante. Imagina um suporte de planta sem a planta. Ele não vai comunicar basicamente nada, vai ser pedaços de cordões pendurados. Mas quando você incrementa com uma planta, por exemplo, você pode utilizar uma jiboia, né, que é uma planta pendente, vai transformar
aquele suporte de planta em uma peça que vende. E o terceiro ponto que eu vou trazer para você é para você começar a acomodar. Hoje em dia tem muita gente grande no macramê e é muito fácil a gente se pegar se comparando aqui nas redes. Isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Já me peguei olhando páginas de outras pessoas que já trabalham, que já são grandes no macramê e me colocando para baixo e trazendo aquele sentimento como se eu fosse incapaz de construir algo também, algo potente com o macramê, algo que realmente transforme a minha vida. Hoje, a nossa empresa de macramê, meu trabalho com o Vini de macramê, ele ainda está crescendo, a gente tem muito potencial pela frente. E as coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Então eu quero que você venha nessa jornada com a gente e entenda que esse processo de crescimento, de você trazer o macramê para sua vida, trazer ele como a única fonte de renda, né, a sua fonte de renda principal, é um processo, mas que você precisa começar. Quando eu comecei no macramê, eu era professora de yoga. O yoga, ele é uma prática que oscila muito, então eu vivia na escassez financeira, mas eu tinha o desejo de ser grande, de conquistar mais. Então eu tirava o dinheiro do yoga e começava a investir no macramê. Comprava meus barbantes, fazia as minhas peças, criei o painel que vende, comuniquei ele, o que ele poderia transformar no ambiente. Então foi uma peça assim que deu um salto nas vendas, mas o que realmente transformou o nosso negócio foi a luminária e a forma como a gente comunicou ela em todos os locais que a gente vende hoje. Então a nossa peça, ela traz aconchego. E eu comecei investindo pouco, com R$ 50. Eu ia no material de construção, comprava o cordão paralelo, comprava o plug, comprava o bocal, comprei lâmpada para daí tirar as fotos, né, para minha luminária comunicar que ela era uma luminária. Então no começo eu fiz um investimento, R$ 50, R$ 100. Pode ser que para você seja muito hoje, mas comece com uma peça, um investimento, uma foto. E se você vê o macramê hoje como um hobby, saiba que ele pode se transformar em algo que traga para você uma renda, seja uma renda extra ou uma renda principal. Se você pensa que o macramê pode ser para você tanto um hobby como um ofício principal, aqui no canal você encontra já diversos tutoriais, inclusive algumas luminárias que a gente já vende, você encontra aula gratuita aqui no canal, então aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos que tem por aqui. E para transformar fios em renda, eu convido você a vir aprender todas as peças de luminárias e cúpulas que a gente já vende hoje, clicando no link aqui na descrição e entrando para o nosso curso de cúpulas e luminárias em macramê. Nesse curso você encontra conteúdos exclusivos, lista de fornecedores. É um curso onde você aprende do zero, desde montar a estrutura da luminária até a parte do macramê, finalização, cálculos de materiais para você não desperdiçar e também não faltar material. Então é um curso bem completo, um curso vitalício, você não perde o acesso. Se você quiser saber mais sobre o curso, tem o link aqui embaixo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Fica ligada que sempre vai ter vídeo novo aqui, inclusive de tutoriais. Sim, você pode aprender aqui de graça e começar a vender as suas primeiras peças. O que a gente quer aqui com o canal é incentivar, motivar você a não desistir do macramê, não desistir do feito à mão e ver mais gente vivendo de arte. Espero de coração que você aplique as 3 dicas que eu dei aqui nesse vídeo e até o próximo conteúdo.